Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Nós estamos estudando mais um estudo antitrinitário, 16º estudo, que o tema é o estado do homem após a morte, tá bom? E lembrando os irmãos que esse estudo é um pedido de um dos inscritos do canal e eu estou seguindo esse material bem aqui, tá bom? Dos adoradores unitarianos. E se alguém quiser esse material, terá um e-mail aqui na descrição do vídeo e você pode pedir. Você terá ele totalmente gratuito, tá bom? Não se preocupe. Vamos ver o que esse maravilhoso tema tem a nos ensinar. Primeira pergunta. Para entender o que ocorre na morte, é preciso saber como o homem foi criado. Que dois elementos Deus usou para criar o homem no sexto dia da criação? Gênesis 2,7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, ou foi feito, alma vivente. É importante notar que o texto diz que somos uma alma vivente e não que temos uma alma. O ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. A palavra alma no original hebraico é nefesh, que significa ser vivente. Portanto, o pó da terra mais o fôlego de vida é igual a uma alma vivente. Tá bom? Vamos continuar. Segunda pergunta. O que ocorreu com a alma vivente, ou seja, o ser humano, quando pecou? Romanos 5,12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá? Então é muito importante saber que o ser humano ele não tem uma alma, de acordo com a Bíblia. Ele é uma alma. Infelizmente, muitas ideologias da filosofia grega estão dentro do cristianismo e as pessoas acham que isso é de Deus, né? Ah, o ser humano é corpo, alma e espírito. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Nós somos uma alma vivente, tá bom? Próxima pergunta. O que voltamos a ser depois de mortos? Quando o ser humano morre, o que ele volta a ser? Gênesis 3,19 diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes 12,7 diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse espírito, ele é o fôlego de vida, tá bom? Só explicando melhor isso aí. Então a alma pode morrer? Ezequiel 18,4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que Deus está dizendo? Que todo ser humano é dele. Ah, mas existem pessoas que não acreditam em Deus. Problema da pessoa, decisão da pessoa, escolha da pessoa, livre-arbítrio da pessoa. Mas toda a criação de Deus é dele, a pessoa acreditando nele ou não. Mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma não é imortal. O ser humano, ele não é imortal. Os salvos conseguirão a imortalidade, mas o ser humano não é imortal, tá bom? De acordo com a palavra de Deus, somente quem é imortal? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e versículo 16 dizem assim: A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a que nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder semiperto. Amém. Esse versículo fala que somente o Pai é imortal. Ninguém mais é, somente o Pai. E na volta de Jesus, além dos anjos dos céus, o Pai virá junto com Jesus. Essa é uma observação que futuramente colocarei um vídeo no canal, abrindo a Bíblia para os irmãos, mostrando que na volta de Jesus, o Pai estará com ele. E esse versículo aqui é a base. Vamos continuar. Próxima pergunta. Os mortos sabem alguma coisa de que se passa com os vivos ou podem se comunicar? Os mortos sabem de alguma coisa que está acontecendo? Eles podem voltar a falar conosco? Eclesiastes 9,5 e 9,6 dizem assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. O que significa isso? Quando a pessoa morre, chega a hora da pessoa,
ela não sabe de nada do que está acontecendo na Terra. Ela não sabe de nada. A memória dela se apaga. E o outro versículo diz assim: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em alguma coisa do que se faz debaixo do sol. Então a pessoa, quando ela morre, ela não faz ideia do que acontece. Ela não sabe simplesmente de nada do que está acontecendo na Terra. Então, se um dia vocês, meus irmãos, verem alguém falando, eu conversei com meu tio que morreu, ele me falou que a doença não foi o tio. Não, e sinto muito dizer, mas não foi. Não foi. Foi alguma outra coisa. Ele não foi. Tá? Vamos continuar. Salmos 146, versículo 4 diz assim: sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então não tem como os mortos falarem conosco. Aqueles que morreram estão enterrados. Infelizmente, é uma dor muito grande. Sim, perder um ente querido é uma dor muito grande e muitas vezes uma dor terrível, que muitas pessoas infelizmente entram em depressão. Mas não tem como nossos entes queridos mortos entrar em contato conosco de nenhuma maneira, tá bom? Se por acaso você teve contato, não foi ele. Infelizmente foram os espíritos malignos brincando com seus sentimentos. Vamos continuar. Ao que Jesus comparou a morte, João 11:11 diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo para o sono. Então, para Jesus Cristo, quando a pessoa morre, ela está dormindo, mas haverá um momento que ela será acordada para o juízo, tá bom? Vamos continuar. Agora vamos tirar a maior dúvida de todos os tempos. Onde e como começou a mentira de que o homem não morre? Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Então essa ideia de que o homem não morre, de que a alma vai não sei para onde, isso veio da serpente, que é o diabo e Satanás. O ser humano morre. Tem duas mortes, a morte do corpo e a espiritual. É um tema para outro vídeo, mas ele morre. Tá bom? Com muita dor no coração, falam os irmãos, que eu já perdi entes queridos, entendeu? Parentes, amigos que não conheceram a Cristo, e eu falo com muita dor no coração isso. E com todo respeito também. Mas é a verdade. Próxima pergunta. Quando os mortos ressuscitarão? 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os salvos na volta de Jesus serão ressuscitados para que possam receber a coroa da vida. Vamos continuar. Próxima pergunta. Em quem podemos ter a vida eterna? 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você tem que crer que Jesus é o Salvador e você tem que obedecer estatuto, juízo e mandamento para pôr em prática as obras de conversão de novidade de vida. Tá bom? Penúltima pergunta. Qual deve ser a nossa atitude diante da morte? É uma coisa muito difícil, né, irmãos? Sim, mas vamos aprender. 1 Tessalonicenses 4,13 e 4,14 dizem assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Né? Então, nós que temos a fé em Jesus Cristo, devemos ter esperança que na volta de Jesus, nossos entes queridos que aceitaram o Evangelho, que creem em Jesus Cristo, também estarão com ele e conosco, tá bom? Essa é a nossa maior esperança. Vamos continuar. E a nossa última pergunta do estudo de hoje: o que Deus prometeu dar àqueles que são seus amigos ou amigos seus? Romanos 2,7. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Perseverar no caminho de Deus, ele é importante. Agora você vai entender a importância da lei de Deus. Fazer o bem, procurar glória, honra e incorrupção é obedecer à lei. Esse é o intuito da lei.
tá? Deus nos salva através de Jesus Cristo e perseverar em fazer o bem na procura de glória, honra e incorruptibilidade ou incorrupção. É obedecer a palavra. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Um ósculo santo a todos.